Hoje em dia, temos inteligência artificial a passar em exames de acesso à ordem dos adrogados. Sim, e a escrever código em Python sem um único erro. Pois, e a redigir ensaios super complexos em tipo meia dúzia de segundos. É impressionante para quem nos ouve e para nós também, claro. Mas, se ouvirmos com muita atenção o que diz o Yann LeCun, toda esta tecnologia fantástica que temos hoje nos telemóveis é um gigantesco beco sem saída. E ele vai mais longe. Chega a dizer que, em aspectos cruciais, estes sistemas são até bastante estúpidos no que toca a compreender o mundo real. Ok, vamos desconstruir isto, porque afirmar que uma IA é estúpida soa quase a heresia tecnológica hoje em dia. Sem dúvida, especialmente com o nível febril de investimento que estamos a ver. Mas repara, não estamos a falar de um cético qualquer que não perceba da área. Exato, estamos a falar do cientista-chefe de inteligência artificial da Meta. E de um vencedor do prémio Turing, que é basicamente o prémio Nobel das ciências da computação. Portanto, quando ele fala, convém prestar atenção. E o grande objetivo deste nosso mergulho profundo hoje é perceber exatamente isso. Onde é que estamos hoje? Desmistificar este entusiasmo todo à volta dos modelos de linguagem, os LLMs, e tentar descobrir qual é, afinal, o próximo grande salto. E o argumento do LeCun não serve de todo para desvalorizar a engenharia de software atual. O que ele expõe é um erro nosso. Nós, humanos, confundimos demasiadas vezes o facto de algo falar bem com o facto de algo pensar bem. Eu confesso que caio sempre nesse erro. Quer dizer, quando uma máquina me responde com uma gramática perfeita e com um tom super-humano, o meu cérebro assume que está ali uma entidade com inteligência geral. É o nosso instinto básico. Mas como é que podemos classificar de estúpido um sistema que memorizou quase toda a internet? Porque a verdadeira inteligência não é só memória, não é. Nem é só manipulação de símbolos. A linguagem humana é, claro, uma invenção fabulosa para transmitir informação. Claro, comprimimos séculos de conhecimento em texto. Exato! Mas a linguagem não é a rocha basilar da cognição. Os LLMs processam texto a uma velocidade inimaginável. Contudo, a verdadeira inteligência, a base para um organismo sobreviver, passa por perceber as leis da física e a causalidade prática. Mas a linguagem não é um sistema super complexo. Nós demoramos anos na escola só para aprender a escrever um texto coerente? Para nós, primatas, a gramática é difícil, sim. Mas matematicamente falando, para um computador, a linguagem é incrivelmente simples. Simples. A sério? Sim, porque a linguagem é um sistema discreto. Discreto no sentido de fechado, tipo matemático? Precisamente. Imagina um dicionário. Existe um número finito e contabilizável de palavras num idioma. Quando um modelo gera uma frase, está só a escolher blocos de um balde finito. Portanto, navegar nesse espaço finito e prever a palavra mais provável a seguir. É onde as máquinas brilham. É o habitat natural delas. É cálculo de probabilidades puro. Ou seja, prever que a palavra chuva vem depois de guarda e sol é estatística. A máquina não sabe que a água cai do céu, molha a roupa e faz frio. Completamente alheia dessa realidade física. E isso leva-nos àquele conceito da década de 80 que o LeCun adora referir. O paradoxo de Moravec. Ah, o instigador de robótica? Esse mesmo. O Hans Moravec notou uma ironia na IA. Ele percebeu que raciocínio abstrato, como jogar xadrez ou resolver matemática, exige pouquíssima computação a uma máquina. Certo. Exigem um poder de processamento massivo. É um mundo virado do avesso. Conseguimos derrotar o Garry Kasparov no xadrez nos anos 90, Pois foi. mas em pleno ano de 2026 não temos um único robô doméstico capaz de subir a uma árvore ou saltar para um sofá com a agilidade de um simples gato de rua. Ou, pegando no exemplo do LeCun, a condução autónoma. Há mais de uma década que nos prometem carros de nível 5. Aqueles sem volante totalmente autónomos. Exato. E, no entanto, qualquer jovem de 17 anos aprende a conduzir no trânsito citadino caótico com umas 20 horas de prática. É incrível se pensarmos bem. Enquanto a IA mais avançada treina milhões de horas simuladas e reais e ainda assim comete erros bizarros se aparecer um obstáculo não programado na estrada. Daqui é que a coisa fica realmente interessante.
Há uma analogia que me ajuda a visualizar isto. Imaginemos que os LLMs são como um papagaio de biblioteca. Um papagaio de biblioteca. Sim, imagina um papagaio hiperinteligente que viveu a vida toda fechado numa biblioteca infinita. Ele leu e memorizou todas as enciclopédias, todos os manuais de física. Se lhe perguntares a fórmula da combustão, ele recita na perfeição. Certo, tem a teoria toda. Mas, se a biblioteca começar a arder, esse papagaio genial não sabe que o fogo queima, não sabe que o fumo asfixia e definitivamente não sabe usar a garra para rodar a maçaneta da porta para fugir. É uma imagem fantástica. Ele tem o vocabulário, mas zero instinto de sobrevivência. O que é fascinante aqui é que essa imagem captura o problema central. O papagaio tem as respostas pré-feitas e os LLMs são grandes motores de recuperação de informação, mas carecem de modelos mentais. Não tem a representação causal, não é? Nenhuma. Quando recitam a gravidade, não sabem que a maçã cai para baixo. Só calculam que a palavra chão vem a seguir a cai. É um truque de magia estatístico. Então, se estes modelos são, na essência, papagaios estatísticos, por que, se alimentarmos os servidores com todo o texto do mundo, por que é que se não cria a tal inteligência geral? Falta replicar a forma como a biologia consome dados. As máquinas atuais têm uma ineficiência de dados assombrosa. Como assim ineficiência? Vamos olhar para o volume de treino. O modelo de linguagem de ponta treina hoje com cerca de 20 bilhões de tokens. Na escala curta inglesa seriam os trillions. 20 bilhões de tokens. Isso equivale a quê, em dados informáticos normais? Sensivelmente a 10 elevado a 14 bytes de informação. Para quem nos ouve perceber, isso é virtualmente todo o texto público da internet, certo? Fóruns, livros, Wikipédia. Exatamente. Para um humano, ler isso tudo ininterruptamente demoraria centenas de milhares de anos. Uau! Mas o que é que isso tem a ver com a biologia? Vamos comparar isso com uma criança de 4 anos. Ok. Em 4 anos, uma criança tem umas 16 mil horas acordada. Apenas e só através do nervo óptico, que funciona como num cabo a 2 megabytes por segundo, essa criança recebe os mesmos 10 elevado a 14 bytes. Espera, a equivalência é de 1 por 1. É rigorosamente a mesma quantidade de dados. Portanto, uma criança de 4 anos, só de estar de olhos abertos a olhar para os bonecos na sala ou a ver a água do banho, Sim. absorve visualmente a mesma quantidade de dados que o maior supercomputador do mundo a devorar a internet inteira. Exato. Mas com resultados cognitivos muito diferentes. Aos 9 meses, um bebé já tem física intuitiva. Se empurrares um copo de vidro para fora da mesa, ele assusta-se se o copo não cair. Porque já interiorizou a gravidade por observação. Pois, a física entrou pela visão muito antes da gramática. Mas repara, deixa-me fazer de advogado do diabo. Se o problema da IA é que é cega e não vê o mundo, a solução parece óbvia. Estou curiosa, diz lá. Nós já treinamos a máquina a adivinhar a próxima palavra. A famosa aprendizagem autorregressiva. Por que é que não pegam em milhões de vídeos de YouTube e dizem à IA para prever o próximo frame da imagem? No papel, essa intuição é brilhante. E os laboratórios gigantes tentaram fazer exatamente isso durante anos. Aplicar a previsão autorregressiva a pixels de vídeo. Não funcionou. Bateram de frente num muro de ineficiência matemática. Foi um fracasso. Porquê? Faltam processadores. Não, a velocidade é secundária. O problema é que a realidade contínua é caótica. Um texto tem um universo fechado de palavras. Um vídeo não. Pois, a densidade visual. Imagina uma câmara a rodar num jardim. Como é que um computador adivinha matematicamente a textura exata da relva ou a direção de uma folha a abanar ao vento? Seria loucura calcular 20 milhões de pixels para o próximo milissegundo. O servidor derretia. Precisamente. O mundo não é determinístico ao nível do pixel. O sistema gasta o seu poder todo a tentar adivinhar detalhes irrelevantes. O ruído de fundo. Exato. Falha a captação da estrutura ampla porque está focado na ondulação de um cortinado. Prever pixels esgota os recursos e não cria nenhum modelo de como o mundo funciona. Portanto, o papagaio de texto bateu na parede porque não sabe física e o papagaio de vídeo também bateu na parede porque calcular pixels é matematicamente impossível. É um impasse. Então qual é o plano de fuga de que o LeCun tanto fala? Ele propõe a JEPA, Joint Embedding
Predictive Architecture. Arquitetura preditiva de incorporação conjunta. Soa intimidante. Sim, mas a ideia base é elegante e, nota bem, não vem destruir os transformers, as redes atuais dos LLMs. A JEPA é uma macroarquitetura superior. E como é que a JEPA contorna o tal pesadelo de adivinhar o balanço da folha de relva? Em vez de prever pixel a pixel, a JEPA prevê num espaço de representação abstrata. Espaço abstrato. Tens de traduzir isso para português comum. Na prática, a máquina aprende a extrair apenas o sumo, o essencial do ambiente, filtra agentes principais, formas e ignora o ruído de fundo imprevisível. É como se eu fosse descrever o enredo de um filme de ação a um amigo. Ora bem, Eu digo que o herói entrou no carro e fuziu. Não lhe digo a cor das calças de todos os figurantes no plano de fundo. exato. O sistema abstrai o que é irrelevante e, libertada dessa tarefa visual impossível, a máquina pode construir o que o LeCun chama de modelos de mundo, World Models. E o que é que isso nos permite alcançar na prática? Permite dotar a IA de memória consistente, raciocínio profundo e, o mais importante de tudo, planeamento hierárquico. O planeamento hierárquico. Aquela história de ir para Varsóvia. Sim, o raciocínio humano faz-se por degraus de abstração. Imagina que o teu objetivo hoje é viajar de Nova Iorque para Varsóvia, na Polónia. Certo? O teu cérebro não calcula os bilhões de microcontrações musculares desde a tua casa até pisares o chão em Varsóvia. Claro que não. Eu penso, sair do apartamento, apanhar um táxi para o aeroporto. Subobjetivos, e para desceres a rua tens de apanhar o elevador, e antes disso a primeira ação literal é levantar-se da cadeira onde estás agora. E o mais engraçado é que eu já não planeio como me levanto da cadeira. Os meus músculos agem por instinto. É a automação de habilidades básicas. A mente inteligente navega no mundo saltando entre níveis de abstração. Um LLM tenta resolver uma viagem inteira ditando uma linha contínua de texto, sem perceber a causalidade física entre as coisas. Exatamente. Nós simulamos o futuro no nosso espaço mental antes de agir. O LeCun até pede à plateia, por vezes, para fechar os olhos e visualizar um cubo a rodar 90 graus. É um exemplo perfeito. Nós simulamos que o cubo rodou sem sequer lhe tocarmos. Processamos cenários. Se ligarmos isto ao panorama geral, o que é que isto significa para os robôs? O LeCun acredita muito que a JEPA e os modelos do mundo vão desbloquear uma década da robótica. Finalmente, tirar os robôs das fábricas de automóveis controladas. Sim, braços robóticos a abandonar ambientes herméticos e a operar no caos natural do nosso cotidiano. Nas nossas salas de estar. A inteligência ganha senso comum para perceber que não pode atravessar uma parede sólida, por exemplo. Vai ser transformador. Mas chegar lá levanta outra questão gigante. Como é que construímos isto tudo? Pois, isto não é coisa para um programador sozinho fazer na garagem ao fim de semana, certo? De todo. Exige supercomputadores massivos e cooperação global. E é aqui que entramos na visão um bocado política do LeCun. A questão do código aberto, o famoso open source. O argumento central dele é que o progresso estonteante que temos visto na IA deve quase tudo ao código aberto e não a segredos comerciais de meia dúzia de empresas. A ideia de colocar as ferramentas em praça pública, para a comunidade académica escrutinar e melhorar. Precisamente, em vez de estar tudo trancado a 7 chaves. E a prova de fogo disto é o PyTorch. O framework PyTorch é um marco que não podemos ignorar. A Meta construiu essa infraestrutura gigantesca de laboratório a partir do zero e, em vez de a fecharem, cederam-na à Fundação Linux de forma totalmente pública. Isso mudou o jogo completamente. Transformou-se no coração da investigação mundial. Calcula-se que o PyTorch sustenta uns 70% de toda a literatura científica em IA publicada hoje em dia. 70%. É obra. E o mais caricato é que até os grandes rivais da Meta, a OpenAI, a Anthropic, até partes da Google, Sim, sim. viram-se obrigados a usar estas mesmas ferramentas de código aberto para construírem as suas próprias infraestruturas. Estão a construir sobre uma fundação que a Meta abriu a todos. Por isso é que é um apelo tão veemente do LeCun contra a cultura do secretismo. Pilhar em África ou na Índia. Exato. Engenheiros prodigiosos que podiam estar a ajudar a encontrar bugs ou a criar aplicações. O progresso científico precisa deste escrutínio global para avançar. Mas Então, o que é que isto tudo significa para nós? Para quem está a ouvir-nos a ir para o trabalho de manhã, se esta arquitetura JEPA vai pôr robôs super inteligentes nas nossas redondezas? é o medo da redundância laboral, não é? Completamente.
A ansiedade de que vamos todos acabar numa fila de desemprego porque a IA hierárquica preditiva faz o nosso trabalho. Há espaço para o trabalhador intelectual comum? É uma apreensão muito real, mas a perspectiva, quer de investigadores, quer dos executivos, aponta para o outro lado. Eles não preveem uma destruição imediata da nossa utilidade. Então, qual é a visão deles? As tendências indicam que a IA de alto desempenho vai operar como o nosso staff, uma equipa super competente de assistentes permanentes. Ou seja, nós subimos um escalão. Em vez de sermos os peões a produzir tarefas de repetição, passamos a ser os gestores dessa inteligência. Damos as ordens. Exatamente. Atuaremos como arquitetos mentais de topo. E ao contrário da crença popular de que vamos precisar de estudar menos... Vai ser o oposto, não é? Exatamente. Operar estas máquinas vai exigir muito mais de nós. Daí vermos o mercado a contratar ferozmente cientistas com doutoramentos para gerir estas arquiteturas super complexas. E que importa referir também as implicações económicas pesadas de tudo isto. De forma completamente neutra e imparcial perante o que dizem as fontes. Há projeções de um aumento exponencial produtivo. Os relatórios falam num possível aumento na produtividade global na ordem dos 6% anuais. O que é uma fasquia colossal e que traz ao de cima as políticas legislativas fundamentais, como aquelas regulamentações recentes de Bruxelas na União Europeia. Exatamente. Mas os especialistas destes relatórios sublinham um ponto factual. Esse choque de produtividade e os lucros que daí advêm geram questões complexas. Como é que se distribui essa riqueza de forma estrutural e justa? Pois, e de como aplicar os modelos no mercado, etc. Mas ressalvam rigorosamente que a forma como lidamos com a regulação pertence estritamente aos debates políticos e sociais. São decisões dos legisladores e dos eleitorados. Claro, as decisões democráticas separam-se da avaliação tecnológica pura. Bem, com este mergulho profundo no centro da computação, acho que fechamos um arco formidável hoje. Sem dúvida, foi uma viagem intensa. Começamos por desmistificar a aparente magia dos chatbots linguísticos, mostrando que ignoram a física do nosso mundo tátil. Passamos pelo paradoxo de Moravec. Pois, a ironia de que jogar xadrez é trivial para um computador, mas saltar para um sofá como um gato é um pesadelo técnico. Percebemos porque adivinhar pixels em vídeos falha totalmente. E chegamos finalmente à promessa da arquitetura JEPA e dos modelos de mundo. A IA a criar pontes de abstração, tudo impulsionado pela tal cultura de colaboração global do código aberto. Esta revolução não é só mais uma ferramenta. Como referem alguns, é o equivalente à invenção da prensa móvel do Gutenberg, um amplificador brutal da inteligência e do conhecimento humano. E isto levanta uma questão importante e muito provocadora para terminarmos. Uma nota subtil que o LeCun referiu brevemente nas suas explorações teóricas. Diz lá. Se os modelos de mundo, impulsionados pela JEPA, passarem a orientar o seu funcionamento não por predição cega de palavras, mas por objetivos concretos de sobrevivência lógica, Sim. poderemos começar a observar nestas máquinas as primeiras reações rudimentares análogas às nossas emoções. Emoções artificiais, como assim? Imagina que o robô antevê com enorme probabilidade matemática que vai falhar a meta imposta. O seu sistema interno registra um pico de alerta. Uma forma rudimentar de medo perante a falha catastrófica, ou uma alegria matemática quando garante o sucesso da missão. Uau! A sério, uau! Fico com a respiração suspensa a pensar nisso. É fascinante, não é? É avassalador, porque começámos a criticar que os papagaios da biblioteca não compreendiam a realidade física. Mas se as máquinas do futuro passarem a sentir uma frustração matemática perante o mundo caótico, Muda completamente o paradigma da nossa convivência com elas. altera toda a natureza das nossas interações na sociedade. Partilhar o dia-a-dia a montar móveis com uma máquina que pode teoricamente sentir a ansiedade física de deixar cair um parafuso. Fica o pensamento no ar. Fica mesmo. É algo para todos nós refletirmos calmamente enquanto olhamos para os nossos simples telemóveis. Continuaremos atentos a esta fronteira fascinante que se está a abrir perante nós. Até ao nosso próximo mergulho.